Bora, vamos O lá. Vitória tem um Vitória na área. jogador, o Daniel Júnior, que entrou em campo no segundo tempo contra o Botafogo, atendendo ao pedido da torcida, e tem também um certo clamor para ser titular. Mas, na cabeça do Carpini, as coisas não são bem assim não. Vamos dar uma olhada. Daniel Júnior e a torcida rubro-negra. Uma relação que deu certo antes mesmo do atleta chegar, já que tinham outras propostas na mesa e ainda assim escolheu o Leão. Logo nos primeiros 3 jogos, foram 2 gols diante do Náutico, salvando o time da derrota no último lance, e contra o Atlético de Alagoinhas. Pouco tempo depois se lesionou e quando voltou 50 dias depois, teve poucas chances com o antigo técnico Léo Condé. Aí veio o Thiago Carpini e com ele a expectativa de titularidade do camisa 80. Mas em coletiva, um dia antes da estreia diante do Botafogo, as ponderações do comandante sobre o jogador era quase um anúncio de que o meio atacante continuaria sentado no banco de reservas. A gente cobrar também uns comportamentos sem bola, algumas coisas que a gente não abre mão, talvez sejam esses detalhes que falte para talvez um melhor aproveitamento. E aí veio o jogo contra o Glorioso. Daniel Júnior entrou no segundo tempo e foi o autor do único gol do time na derrota por 2-1. Mesmo chateado após a eliminação na Copa do Brasil, esse torcedor pediu o Daniel Júnior ao lado de Mateuzinho entre os 11 que iniciam. Vai ter que jogar junto de Mateuzinho. Daniel Júnior não bota nada. Para te falar se jogam os dois juntos, eu acho que a gente tem que avaliar um pouquinho mais, viver, conviver, ver algumas situações. Então, quando você tem Daniel e Mateuzinho, quando você não tiver a bola, é complicado. Então, hoje eu não vejo dessa maneira, mas pode ser que por algum momento, alguma circunstância dentro do jogo, talvez sim, talvez não. Agora o Vitória de Daniel Júnior só entra em campo no dia 1º de junho. E o melhor aproveitamento do atleta queridinho entre os torcedores segue incerto. Esperar as cenas dos próximos capítulos. O Vitória tem um tempinho aí, né, para preparar o time para se organizar melhor e jogar contra o Atlético Goianiense essa decisão. Eu quero saber a opinião do Caio Leone sobre esse momento do Vitória, em especial sobre a possibilidade do Daniel Júnior ser titular do Vitória. Chega, Caio. Após perder para o Botafogo, o Vitória acumula 8 jogos sem vencer na temporada. Perdeu e, inclusive, teve muita dificuldade no contra-ataque. Foi um time que cedeu muitos espaços para o time comandado por Arthur Jorge. Mas quem se saiu bem no jogo de ontem foi justamente o jogador Daniel Júnior, que entrou no lugar de Mateuzinho, que teve uma atuação muito abaixo do esperado. Ele foi muito bem marcado por Marlon Freitas, por Danilo Barbosa e, com isso, não conseguiu ter uma grande atuação. Daniel Júnior entrou, fez o gol e o torcedor do Vitória agora pensa em ver o atleta como titular. E eu concordo com essa visão. Ele é um jogador que tem demonstrado uma capacidade técnica muito boa, chuta de média e longa distância, tem capacidade também de construir a partir do meio de campo e precisa ter minutos para jogar. A nota complicada é o sistema ofensivo. Dos jogadores que entraram em campo, o Janderson foi o melhor. O Vitória agora tem 9 dias que são preciosos para enfrentar o Atlético Goianiense, jogo que é tratado como divisor de águas. O Vitória precisa vencer os goianos para conseguir os seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro da Série A. Para isso, o Thiago Carpini vai precisar ajustar a equipe defensivamente, já que ele escolheu Bruno Uvini para jogar ao lado de Wagner Leonardo e também ofensivamente. A equipe não consegue responder e nos últimos 7 jogos marcou apenas 6 gols.